Então hoje eu vou falar sobre prancha de arquitetura e prancha no Canva. E de que perspectiva? Vou falar isso de forma simples. Vou mostrar uma que eu criei assim muito básica para essa atividade. Estou pensando em criar sessões aqui no canal, sessões de temas, então início, meio, fim. Então posso vir a criar uma sessão de prancha, sabe, ensinando desde o princípio a fazer e como que vocês podem chegar a Y ou X resultado. Ou aqui ou em outras plataformas por aí. Então, contem-me se faz sentido. Mas bora pro vídeo, que eu já tô me estendendo. Eu tô gostando muito disso, de poder falar. Embora é um pouco estranho, né? Porque é só uma câmera assim, inicialmente. Mas sejam bem-vindos, sintam-se em casa. E vamos juntos para mais um. Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é criar um design. Para criar um design, vocês vão vir aqui na lateral direita e vão colocar um tamanho personalizado que vai depender do que vocês precisam. Esse template que eu vou mostrar, eu criei ele num tamanho específico que não tem relação exata com nenhum tipo de folha, eu só queria criar como exemplar. E aí aqui eu vou mostrar o processo para que vocês possam ajustar para a demanda de vocês e criar no tamanho que precisarem. Então vocês vão vir aqui e digitar, vocês vão mudar para milímetro, para centímetro, vai variar aí, vocês podem usar em pixel também e vão definir as folhas, podem trabalhar tanto com folhas tamanho padronizados como A2, A3, A4, quanto outras, a depender de para onde vocês vão mandar essas pranchas, se é para algum concurso, se é para algum trabalho acadêmico, e aí vai variar do que for pedido. Mas aqui está o processo de construção, que é o que importa, vocês adaptam do jeito que for. E aí, tendo criado esse design, ele vai vir para cá como uma folha em branco. Deu um delay agora. E aí vocês vão começar a diagramar. O que eu quero mostrar aqui hoje é basicamente como criar um template, e vocês podem utilizar para outras formas, compartilhar com pessoas, o que é legal, né? Que podem também criar uma certa cogestão, ou então um ensino compartilhado, onde você e outros colegas podem tanto editar esse template, ou então somente usar ele sem editar, né? O que também é importante, né? Porque às vezes você vai criar lá um template todo interessante, e aí vocês compartilham de uma forma que a pessoa vai e edita, vocês perdem a configuração inicial que vocês gostaram. E aí vou mostrar como fazer para que isso não aconteça. E aí, bem basicão, a primeira coisa que eu fiz foi entender o que eu queria mostrar. Então eu tenho duas pranchas, e são pranchas que não têm exatamente informações, elas têm ideias de produção, que é onde tudo começa. E aí, como que você começa, de modo geral, a diagramar uma prancha, sabe? E aí, a primeira coisa que você faz é entender o que você quer mostrar, né? Então, o que você quer mostrar no seu projeto? A partir de que olhar, sabe? A partir de que ponto? De que escala? Então, foi isso que eu pensei, assim. Eu gosto de pensar que o projeto, ele, de modo geral, nessa escala que eu tô falando, que eu peguei como exemplo o meu TFG 1, ou uma parte intermediária e algumas partes intermediárias do meu TFG 2. Então eu gosto de pensar que teve um macro e que ele foi caminhando e se afunilando. Então é assim que eu penso, eu tenho que contar uma história nas minhas pranchas que digam exatamente isso, de um macro de decisões maiores que foi chegando a decisões menores, até entender partidos projetuais, ideias e concepções que se traduziram em desenhos técnicos ou não, ou imagens, né, por exemplo. Mas basicamente foi isso que eu fiz, eu entendi o que eu queria. Então, eu vou começar mostrando uma imagem e mostrando um pouco a respeito do projeto, e vou esquematizar as principais e iniciais ideias que eu tive para chegar à resolução que eu cheguei. Então, como que isso vai ficar
diagramado. E é esse o processo que a gente tem que ter. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em entregar boas pranchas, entregar boas apresentações, porque a gente não tem um processo, uma metodologia definida. Inclusive, eu já falei aqui que eu lancei um e-book e lá eu falo sobre 7 passos para criar essa metodologia, que é para apresentações, mas que também é para pranchas. E não dando spoiler do que tá lá, mas isso aqui já é um tipo de spoiler, o que a gente tem que fazer é pensar para quem a gente está falando e o que a gente quer falar, e aí isso vai vir o como, as ferramentas e tudo que a gente vai utilizar para que isso se torne real, para que se torne compreensível, que a comunicação ela tem que ser compreensível, a gente tem que lembrar sempre disso. A gente já tem uma grande barreira de entender que muitas vezes a arquitetura ela não é acessível, né? A maioria delas não é para grande parte das pessoas. E que a gente tem um certo olhar que muitas pessoas não têm. E que isso tá certo, é a mesma coisa, e tá ok, né? Inclusive, né? O médico tem um olhar que só o médico tem sobre certa coisa, o professor igualmente. Então, o que une tudo isso é saber passar o seu olhar de forma que o outro entenda. E eu acho que é por aí. Então, entender que quando a gente está na faculdade, a gente está fazendo um projeto, uma apresentação, por exemplo, uma prancha de TCC para um professor, que é um arquiteto, possivelmente, que tem anos e anos de carreira e que vai entender uma linguagem. Mas entender também que quando a gente passa para a vida profissional, a gente está tendo como interlocutor um cliente que pode nunca ter tido contato com uma apresentação de projeto ou com uma planta baixa que está ali cheia de simbologia, que pra gente pode dizer muita coisa e pra ele não. Então, assim, entender onde que a gente tem que ligar tudo isso e transformar numa linguagem acessível. É isso. É sobre isso que eu vou falar um pouco, que eu já estou falando. Mas que nesse caso, o que eu quero mostrar é possibilidade muito simples de criar. Então, vocês podem, pegou a folha, primeira coisa que eu gosto de fazer é entender margem, né? Então, vocês vão aqui em arquivo, se não estiver habilitado, ou podem usar atalho, Shift mais R, e vão mostrar as réguas. E aí, o que vocês conseguem fazer com isso? Muita coisa. Mas, essencialmente, demarcar as margens de vocês e os espaços. Demarcando os espaços, vocês vão entender a setorização, que é a segunda coisa que a gente faz, de modo geral. Setorizar as informações. E aqui vai uma dica muito importante. Quando vocês forem diagramar pranchas, fazer apresentações de trabalho, qualquer coisa nesse sentido, não comecem fazendo tudo. Tipo assim, vou fazer 50 imagens, vou fazer 20 pranchas. No caso, plantas baixas, assim, exportar, sei lá, mil cortes. Não façam isso. Entendam o que vocês precisam entregar. Esbocem cada coisa que vocês precisam entregar. Então, se você sabe que você precisa mostrar uma imagem muito boa, vocês precisam mostrar as plantas baixas, alguns cortes, elevações, alguns detalhes, e você precisa mostrar isso em imagem. Quantas imagens vão ser, quantos cortes vão ser, quantas elevações eu vou fazer. E é isso, coloque tudo isso aí, tipo, com já escala, um espaço que já vai ocupar, e aí vocês podem utilizar o programa 2D que vocês mexem, ou mesmo o programa BIM, e já coloquem isso no tamanho para ver o espaço que vocês vão gastar e o número de pranchas que vocês vão precisar. E aí, quando você for observar esse processo de fazer isso, vocês vão ver que vocês ganham tempo e vocês entregam arquivos muito melhores. Isso foi algo que eu aprendi do meio para o final, assim, da faculdade, e que me ajudou muito, porque eu parei com aquilo de fazer 1000 coisas que eu não iria usar. Isso não é inteligente. A gente sabe que durante o período acadêmico, por exemplo, uma das coisas que a gente menos tem é tempo. Então, tudo que poupar tempo a gente deve assimilar, sabe? Tudo que otimizar o nosso processo é bom. Então, pensem nisso. O que vocês vão utilizar de fato? Produzam essas peças gráficas. E produzam essas com qualidade, porque é melhor você ter uma implantação muito boa, muito bem representada, do que ter vários desenhos soltos que não vão falar nada sozinhos, entendem? Então, não sei se tá fazendo sentido, mas é algo que
que quando fez sentido pra mim, me abriu muitas portas. Eu espero que ajude vocês também. Então foi isso, pensei que eu queria uma imagem, que eu precisaria de um carimbo e que eu precisaria de esquemas e algumas outras coisas. E aí eu fui delimitando esses espaços com retângulos. Nesse caso, eu não fiz assim da forma como eu mencionei, tipo, com escala e tudo mais, porque aqui pra mim é representativo, mas como eu mencionei de querer trazer um case, né? Eu acho que eu vou chamar assim, vou trazer alguns cases de projetos pra gente fazer do zero, que eu acho que vai ser legal. E aí eu vou trabalhar isso dessa forma, com escala, com um espaço já pensado. Mas basicamente é isso. E aí depois você vai colocando isso nesses enquadramentos que você pensou. Então, uma imagem, às vezes eu quero... Não é tão bom, de modo geral, ter muitos espaços abertos, né? Sem informação em prancha. Mas nesse caso, eu intencionalmente pensei que seria interessante ter um respiro. Um respiro que mostrasse que havia uma separação de fato entre as partes e que às vezes a gente tem um espaço em branco que poderia ser construído e que poderia ser muitas coisas. E isso tem muito a ver com o que era a temática do meu TCC. Eu não tive que fazer prancha assim, eu tive que fazer só um resumo que eu já falei, vou deixar o vídeo aqui, e o resto foi uma apresentação de slides. Mas que eu teria muito pensado por essa ótica se eu tivesse feito. Porque eu acho que condiz, sabe? Condiz, eu conseguiria explicar, utilizar como partido. E é basicamente isso, entender nome, colocar ali especificações, entender processo de elaboração, diagramas que constroem o todo, volumetrias e tudo mais. E aí depois a gente parte para uma outra possibilidade, que seria de preencher esse espaço. Mas ainda me atrai mais a possibilidade do vazio, que não é um vazio porque sobrou, porque é um vazio intencional. Então vai muito disso também. Às vezes a gente não é tão indicado fazer isso, mas não é algo errado e que se você tiver as justificativas certas, se torna algo estratégico. E também é algo que a gente tem que pensar, né? Enquanto seres pensantes, são muitos pensamentos que pensamos. Gente, eu adoro falar palavras repetidas assim que formam esses loops meio loucos. Me desculpem se não fizer sentido alguma coisa. E aí, basicamente é isso, de ir setorizando, criando esses retângulos e colocando como a gente quer mostrar e de depois traduzir isso em desenho. Por exemplo, desenho ou diagrama ou imagem ou outra coisa. Diagramas explodidos, descrição do projeto. Aí você vem aqui, eu coloquei as duas coisas, diagrama mais descrição aqui, né, para explicar um pouquinho de cada diagrama. Aqui viria alguma descrição a mais também do projeto. Corte, que é o desenho mais belo de todos para explicar projetos. Quem concorda, sabe. Concorda e sabe, né? Porque um corte fala muito, fala demais. O corte, ele entrega todo o projeto. Então, é um desenho que eu gosto muito de fazer. Não gosto desde sempre. Eu tinha muito receio no início da faculdade, mas que depois que eu comecei a entender a funcionalidade do corte, nunca mais soltei. No meu TCC eu fiz vários, inclusive do próprio programa 3D, que também me ajudou bastante a entender como eu estava trabalhando e como isso estava se refletindo, questão estrutural, questão volumétrica, tudo, o corte entrega com qualidade quando a gente sabe fazer. E aí, fachada, no caso, na elevação, mostrei um pouco de diagrama, poderiam ser outros diagramas, isso aqui nesse caso, era hierarquia viária. É só representativo mesmo aqui, né, nessa altura do projeto, com certeza poderia não ser esse tipo de diagrama. Poderia ser uma setorização explodida, por exemplo, que eu cheguei a fazer, só que eu não achei o arquivo no momento em que eu estava criando esse aqui, ou outro desenho. Então aí já vai também de vocês entenderem que o projeto de vocês parte de um macro, e aí desse macro vocês vão afunilando. E aí até quando a gente vai olhar em normativas e tudo mais, a gente vê algumas coisas sobre isso, sabe? A gente tem uma ideia muito grande desse processo, macro ao micro. E é isso, basicamente é esse o processo de criar, e aí a gente traz as coisas para cá, eu já fazendo uploads, e aí a gente busca no arquivo do computador, ou então no buscador, né, do Google, e arrasta para cá pra gente poder colocar
né? Vou só mostrar esse processo muito rapidamente, porque é um processo que eu quase sempre falo nos vídeos que eu falo sobre o Canva, então que para alguns pode ser moroso, mas que para outros que nunca viram podem não ser. Então, só mostrar um pouquinho a respeito disso. Então a gente arrasta, ele vem, a gente pode redimensionar aqui tanto nos vértices quanto nas laterais. E posicionar, a gente clica e arrasta. E aí fazendo isso a gente coloca dentro das margens que a gente criou para nossa prancha. E aí a gente vai ajustando para que fique ali mais certinho. E essas margens, elas não necessariamente precisam ser seguidas à risca, né? Vocês podem ver que eu não tenho um retângulo aqui formado, eu tenho uma localização estabelecida. Uma localização de que aqui eu vou ter o meu carimbo e que ele vai seguir essa lógica. E aí, basicamente, para fazer isso é essa forma. Vocês não precisam também diagramar com retângulos, igual eu fiz, a setorização. Se vocês quiserem algo mais orgânico, vocês podem clicar em C e pegar círculo, vir aqui em forma e mudar, pegar qualquer outra forma aqui que tenha mais conexão com o projeto de vocês. E aí, sintam-se livres para serem criativos, para brincar e aprender. Tenham em mente que o processo ele importa muito, então criem hoje, criem outra manhã e vejam o quanto vocês evoluem, porque isso é real. A evolução a gente percebe no tempo e quanto mais a gente executa, melhor fica. Porque assim a gente consegue entender onde a gente está errando, consegue acertar, né? Então bora pro jogo. E aqui eu trouxe uma prancha final, que traz aqui as plantas baixas, cortes, desenho demais, corte, corte, e explicação e fachada, né, elevação. E aí basicamente é isso. Eu não falei exatamente não fui criando com vocês, eu só mostrei um pronto, porque eu já tinha feito esse diagrama, esse template para uma pessoa que me solicitou. Eu fiz ele muito simples, porque eu gosto disso, sabe? De disponibilizar pontos de partida, né? Além de disponibilizar coisas mais completas, que eu também acho que é válido e necessário, como eu falei no vídeo anterior, eu acho que o ponto de partida também é legal quando a gente deixa aberto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês reproduzam e que vocês aprendam, que se deem essas possibilidades. Vou trazer mais, possivelmente esses cases aí que eu falei, mas eu quero saber se vai fazer sentido para vocês. Eu só vou ir trazendo coisas que eu vejo que tá fazendo sentido, então me contem aqui. E basicamente o processo é esse, a gente coloca o que vai ter, traduz em peças gráficas. A gente entende a partir do que a gente coloca que vai ter, quantas peças e quais peças nós vamos precisar, e a gente vai assertivamente criando somente essas peças com maior qualidade. E no final o resultado é amplo, variado, mas eu posso garantir a vocês que é satisfatório de ver quando a gente consegue fazer tudo que a gente pensou, quando a gente consegue ver que a gente evoluiu. Então, vamos representar melhor nossos projetos, vamos tornar a arquitetura mais acessível, vamos falar de acessibilidade, vamos falar de conexão, de humanidade e de muito projeto por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, muito então da frase. E é isso, não deixem de comentar, curtir, partilhar por aí com os amigos. E, como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau. Eu acho que antes eu queria falar umas coisas meio que nada a ver, então eu acho que esse canal ele me traz algumas questões e me digam aqui vocês que acompanham se faz sentido. Eu acho que esse espaço ele é o mais democrático que eu consigo fazer no momento, então isso me deixa feliz. Ele é acessível,
Infelizmente ainda não para todos, porque se a gente parar para observar a situação nacional, não é todo mundo que tem acesso à internet ou a um aparelho que possa, né, assistir vídeos como os que eu posto aqui. Mas ainda assim é um meio para um fim, né, que futuramente pode ser alcançado, espero eu que seja. E que já aí abrindo minhas abas, me deixa muito feliz em saber que eu, enquanto pessoa que sou, tenho um espaço onde eu posso falar das minhas visões arquitetônicas. E isso é muito bacana, porque para além de poder falar das minhas visões, eu posso mostrar que outras pessoas assim como eu também podem. Então, primeiramente, gostaria só de agradecer por você estar aqui assistindo e acompanhando. Eu acho que tá fazendo sentido para você que tá do lado daí. Então, enquanto tiver, eu vou continuar trazendo coisas. Se algum dia eu falhar na assiduidade, me perdoe, já peço aqui. Nem sempre a gente consegue, né, por diferentes motivos. Mas vamos juntos, vamos longe, que a gente vai trazer aqui muita arquitetura de forma personalizada, de forma acessível, de forma participativa.